Olá, meus queridos irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 24, que se intitula O Tesouro Enferrujado. Esse capítulo, ele se inicia com um trecho da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Essa frase, ela é destacada do versículo 3, que diz: vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará vossas carnes como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Bom, primeiro vamos fazer algumas observações. Uma epístola é cada uma das cartas ou lições dos apóstolos dirigidas às primeiras comunidades cristãs e inseridas no Novo Testamento. A Epístola de São Tiago é datada do ano de 45 d.C. Então ela foi escrita antes do primeiro concílio em Jerusalém, que se deu por volta do ano 50 d.C., o que a torna a mais antiga epístola do Novo Testamento. Não existe um consenso entre os historiadores sobre quem escreveu essa epístola. Temos referências no Novo Testamento de 3 Tiagos. O Tiago maior, que era o filho de Zebedeu, o Tiago menor, filho de Alfeu, e o Tiago, meio-irmão de Jesus, que se tornou apóstolo depois da ressurreição. Essa confusão ela se dá porque na epístola Tiago se identifica apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas de que tesouro ele estava falando? Seriam os tesouros terrenos? Provavelmente não, com certeza não. Ele falava dos tesouros do Espírito. E que tesouros são esses? Bom, para começar, o maior tesouro que nós temos é o fato de Deus nos amar. Então, o amor de Deus é uma das nossas maiores, ou se não a nossa maior riqueza. Mas existem outros tesouros também. A nossa inteligência, o fato de estarmos encarnados e com isso podermos corrigir os nossos erros no passado e podermos caminhar rumo à evolução, as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Começando então a reflexão de Emmanuel, ele diz: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolveu-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, o que acontece é que muitas vezes nós deixamos os nossos sentimentos serem contaminados, principalmente pelas paixões. E aí nós vamos observar, nas referências que eu trouxe para vocês, que as paixões elas nem sempre são negativas. O que falta, muitas das vezes, é dosar essa paixão. É não permitir que a paixão sobreponha o sentimento. A primeira referência é na questão 907 do Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso
de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Já na questão 908, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixas de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, nós podemos observar que as paixões elas não são sempre negativas. Quando elas bem aplicadas, elas aumentam a nossa capacidade de realização. Então, todos nós sabemos, quando você tem um trabalho para fazer, se você tem prazer naquele trabalho, se você gosta daquela atividade, obviamente você terá muito menos esforço para fazer, porque a paixão, o prazer de fazer aquela determinada tarefa, vai fazer com que você faça aquilo muito melhor, muito mais rápido. Mas não podemos permitir que essas paixões sobreponham os sentimentos, enferrujem esses sentimentos, porque esse excesso de paixão pode causar prejuízo tanto a nós quanto a outras pessoas. Então vamos pensar, a paixão ela é como um tempero na nossa comida, é como o sal que colocamos uma pequena quantidade para realçar o sabor do alimento, ou, se colocarmos em excesso, causará um prejuízo pequeno, porque a comida ficará muito salgada e nós não vamos conseguir comer, ou um prejuízo maior, nos deixando até doentes, hipertensos, porque em excesso, este sal que serviria apenas para realçar o sabor, acabou nos causando um mal maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, temos também a seguinte citação. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a presença desses sentimentos denota a evolução da natureza humana. Então, o homem que tem sentimentos, verdadeiros sentimentos, é um homem que está a caminho da evolução. Então, nós precisamos entender que essa nossa vontade, que a vontade, né, a nossa vontade, ela pode dosar essas paixões. Então, a paixão, ela não é uma coisa, como a gente tem que dizer, uma paixão desenfreada, não. A paixão é uma coisa que a gente também pode dosar.
A gente pode evitar o excesso dessa paixão, de acordo com a nossa vontade. E a gente vai ver isso num trecho do livro Pensamento e Vida, no capítulo 2. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Continuando o nosso capítulo, Emmanuel nos diz: de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender ou 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração de todos. Então, diferente das palavras de Jesus, nós vemos os homens definindo o amor como algo terreno. Então, nós temos a tendência a pensar no amor como um sentimento terreno. E aí nós usamos expressões, crimes por amor, ele fez aquilo por amor, ele matou por amor. Não era amor, né? Quem ama não faz nada que prejudique o ser amado. E o amor é um sentimento elevado, um sentimento divino. Então nós temos que ter muito cuidado com essa confusão que se faz, né? O que é o amor, na verdade? O amor é um sentimento muito maior e que nós acabamos enferrujando com várias coisas, com o ciúme, a possessividade. Então, são ferrugens desse sentimento tão nobre, tão lindo, né? Então, nós passamos, porque amamos uma pessoa, não o amor carnal de marido e mulher ou de namorados, mas qualquer tipo de amor. É meu filho, então eu amo, então eu não tenho ciúme dele. Eu não gosto que o meu amigo saia com outro amigo. Então nós envenenamos, nós enferrujamos esse sentimento, que é um sentimento tão bonito. Eu destaquei alguns trechos desse texto que são realmente que a gente tem que parar mesmo para pensar, né? A fé organizando guerras sectárias. Então, em nome de Deus, nós matamos o nosso irmão. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Então, o zelo pelo meu corpo, por exemplo, pelo templo que Deus me deu, passa a ser um egoísmo, uma preocupação excessiva com o corpo, uma preocupação que transcende a preocupação pela saúde do corpo. Então, são contrassensos, né? Uma outra frase é que o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Então, o perdão ele não tem que ter dificuldade. O perdão é o perdão. Eu preciso pedir perdão sem nenhuma condição. É um perdão simples. Errei e de coração vou pedir perdão. Não existe nenhuma condição. Eu vou pedir perdão se acontecer isso ou se acontecer aquilo. Não, o perdão é simples. É um sentimento que sai do coração de arrependimento pelos nossos erros. Simples, não há dificuldade nisso. E a humildade que se entristece por não ser reconhecida. É um contrassenso.
Não, eu sou humilde, mas eu quero que todo mundo reconheça que eu sou humilde. Bom, isso é um contrassenso. Não existe humildade nesse pensamento. Podemos, então, resumindo tudo isso, encontrar na Gênesis a seguinte referência. Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, da injustiça, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. E referindo-se ao verdadeiro amor, ao verdadeiro sentimento, que é o amor, nós temos uma passagem no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Continuando o nosso capítulo, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como asseverava o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Nós temos aqui uma citação do Evangelho, capítulo 11, que também vai nos falar sobre essa reflexão. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então aí nós falamos sobre a importância dos sentimentos, a importância de se elevar esses sentimentos, de evitar a ferrugem, de evitar que os instintos ou que as paixões sobreponham esses sentimentos. Então, qual é a importância que nós temos que dar a esses sentimentos? Cuidar desse material, cuidar desse sentimento. O sentimento, ele é como
qualquer material. Se você deixar de lado, ele vai enferrujar, ele vai dar um problema, ele vai parar de funcionar. Se eu deixar alguma coisa parada, ela vai criar ferrugem, vai criar bolor. Então nós temos que estar sempre colocando esses sentimentos em movimento. Não podemos deixar esses sentimentos parados no fundo da nossa alma. Os sentimentos eles têm que estar sempre em movimento. E como é que a gente faz? Como é que a gente movimenta esses sentimentos? Como é que a gente eleva esses sentimentos, evita que esses sentimentos se enferrujem? Através da oração, através do estudo, através do trabalho do bem, então da caridade, de auxiliar os nossos irmãos, praticar o verdadeiro amor, praticar a verdadeira caridade, evitar essas ferrugens, ciúme, a vaidade, o orgulho, evitar aquela falsa humildade, evitar o excesso de zelo, que passa a ser um cuidado egoístico. Então são essas coisas que vão movimentar esse sentimento e vão impedir que ele se enferrujem no nosso interior. Continuando a reflexão de Emmanuel, faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Nós vamos ter uma referência na questão 895 do Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então é importante que nós trabalhemos esses sentimentos esquecendo um pouco das coisas terrenas e vislumbrando o futuro de elevação espiritual. No capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, vamos ter também uma referência sobre essa observação. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. É por este motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios.
contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Então, o que é importante que nós façamos? Importante que nós evitemos que os nossos sentimentos, os nossos tesouros internos se enferrujem. É importante que nós possamos remover as ferrugens que já existem lá. Todos nós temos, né? Os nossos sentimentos não são puros e por isso que nós estamos aqui encarnados justamente para purificar esses sentimentos, para limpar esses sentimentos dessa ferrugem. Então vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar em limpar esses sentimentos, em eliminar a raiva, o ciúme, a vaidade, a falsa humildade. Vamos limpar os nossos sentimentos, vamos deixar que esses sentimentos brilhem novamente, como o ouro e a prata, que eles reluzam novamente, que eles possam reluzir, que eles possam brilhar e que nós possamos, através desse brilho, desse sentimento limpo, esse sentimento renovado, que nós possamos nos elevar espiritualmente. Vamos esquecer um pouco de nós mesmos, vamos pensar nos outros, vamos trabalhar esses sentimentos, olhando um pouquinho para o nosso irmão, para aquele irmão necessitado, para aquele irmão que está do nosso lado, que muitas vezes nós, na correria do dia a dia, nem prestamos atenção. Vamos parar, vamos olhar, vamos ouvir o nosso irmão. Tão importante a gente ouvir, né? Tão importante a gente dizer, não, eu gosto de fulano, gosto de ciclano. Vamos então ouvi-lo. Vamos ver se ele não tem alguma coisa para dizer, se ele não tem alguma necessidade que nós podemos ajudar. É assim que nós vamos remover essa ferrugem do nosso tesouro interno. E vamos trabalhar dessa forma, não só e principalmente ajudando os outros, mas ajudando a nós próprios, que nós estamos aqui também para nos ajudar. Afinal de contas, nós estamos encarnados para trabalhar pela nossa evolução espiritual. Então é importante que nós pensemos nisso, limpemos os nossos sentimentos, os maus pensamentos que enferrujam tanto também os nossos sentimentos. Vamos procurar remover isso da nossa vida, procurar limpar esse tesouro que nós temos e manter a nossa vida em movimento, manter esses sentimentos trabalhando, né? Trabalhando o tempo todo. Vamos evitar que essa água fique estagnada no nosso interior, né? Que esse sentimento fique parado. Vamos colocar esse sentimento para mover, vamos deixar fluir essa água poderosa que nós temos dentro de nós. E antes do nosso encerramento, eu gostaria de trazer mais uma linda mensagem para vocês do livro Meditações Diárias. Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide. Quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para tratamento e reeducação e não censura ou castigo. Quando observarmos na caridade simples dever. Quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências e que por isso mesmo
o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas. Quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que a dos nossos vizinhos. Quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem. Quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é o dissolvente infalível de todas as nossas mágoas. Quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós sem pensar em nós, no que tange a facilidades imediatas. Quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera com a bênção do socorro fraternal e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia. Quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra, para que o reino do amor se estabeleça definitivo em nossos corações. Meus queridos irmãos, gostaria de agradecer a atenção de todos e gostaria de encerrar com uma prece. Mestre Jesus, que possamos compreender o sentido de cada palavra saída de sua boca e que possamos aplicar seus ensinamentos para o bem de nossos irmãos e para a nossa elevação espiritual. Obrigada, meus irmãos, e boa semana para todos.